Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu digo que é lindão mesmo, que é o Débora no canto dela, eu aqui do meu canto, e eu sempre digo como quem não quer nada, querendo tudo, porque aqui do meu canto eu trago especialistas, profissionais, aqueles que realmente fazem acontecer tanto nos bastidores quanto diante das câmeras. Muitos deles já têm um trabalho muito rico na internet, né, no Instagram. Tô aqui todo trava-língua hoje. No Instagram, no YouTube, em palestras, já tem suas mentorias, já, enfim, tem todo um trabalho já. E também tem o trabalho dos bastidores, que é o quê? O mão na massa, é de estar ali com seus clientes, com seus mentorados, enfim, tem todo um trabalho de vida, de vivência e de experiência para trazer aqui para vocês. E quando vou atrás, viu, destes eu chamo que são os queridos e queridas da minha lista, que é uma lista enorme, eu também tento focar nisso, de pessoas que realmente fazem com muito amor, porque profissionais a gente está encontrando diversos, e que bom que você tem a opção de encontrar diversos profissionais, né? Mas que fazem com amor está sendo cada vez mais difícil. Então, talvez seja a hora de você, quando visualizar esses profissionais, entender se tem brilho no olho, se tem amor, porque com certeza eles fazem de uma outra forma. E eu encontrei isso na minha convidada de hoje, viu? Ela que faz acontecer há quase 15 anos, quase não, já vai completar 15 anos aí, e ela que tem um trabalho lindo nesse tempo aí que a gente está vivenciando, que está cada vez mais difícil a gente se organizar. Então, este é o nosso tema. Organização da vida. Eu diria assim que o tema principal aqui é organização da vida. Eu tô com a Kalinka Carvalho, ela é consultora em organização e ela não é só consultora em organização, que já é muito, mas ela também, além de completar 15 anos de profissão agora, ela é especialista em organização digital, quem não está precisando hoje, e organização de brinquedoteca. E tem toda uma história que ela vai contar, o porquê dessa área da brinquedoteca. E também ela tem aí, ela foi estudar análise comportamental, ela se aprofundou para poder entender melhor quais são as raízes, por que tanta gente não tem se organizado, hein? E agora uma pergunta essencial antes de jogá-la para ela. Por que você não consegue se organizar? Você já pensou nisso? Porque a frase que a gente mais ouve é: eu não tenho tempo. Mas como que a gente vai se organizar se a gente não tirar um tempo para isso? Então ela vai explicar melhor tudo e eu a trouxe aqui, eu já falei demais, né, José? Tudo bom, José? Nem cumprimentei você, né? Não me organizei aqui para poder cumprimentá-lo. José que tá ali no corte das câmeras hoje com a gente. Hoje não, sempre, né, José? E eu vou jogar para ela falar, porque eu já falei demais aqui. Agora eu quero que essa mulher fale muito, porque a gente precisa se organizar, senão a gente já não tem como nem viver. Porque é isso. As pessoas, claro que eu tô falando de uma forma aqui bem-humorada, gostosa, e vai ser um bate-papo gostoso, mas tem muita gente que tá perdendo muito na vida por não saber se organizar. Então vamos comigo, Kalinka Carvalho. Kalinka Carvalho, tudo bom? Tudo bom, Dé? Que prazer. Agradeço muito o convite. Estou muito Prazer é honrada meu. de estar aqui com você, né? E é exatamente isso, né? As pessoas falam: "Ah, eu preciso de tempo para me organizar". Mas para você ter tempo, você precisa se organizar. E as pessoas Sim. vivem numa correria, nesse mundo caótico, né? Então eu acho que hoje a gente falar de organização é mais do que fundamental, principalmente pós-pandemia, porque as pessoas perderam oportunidade, perderam pessoas, estão perdendo a essência como pessoa, né? Quando você falou que eu fui analisar outras coisas, é exatamente isso. Que às vezes está levando a vida de qualquer jeito, sem organização, sem um propósito, e eu venho trazendo tudo isso nas minhas redes sociais, com o meu trabalho, ajudando muita gente a entender por que está aqui, qual é o seu objetivo de vida e se organizar para isso, para ter uma vida mais leve, tranquila e divertida, porque eu também sou dessa da diversão. Eu gosto que seja Ótimo. calmo, tranquilo. E tem pessoas que, claro, né, ela, quando a gente fala de organização, já acha que organizar é colocar tudo no papel, na caneta, e acha que é só isso, mas não é, é uma parte, né, do teu trabalho, né? Me Sim. conta o que hoje a Kalinka Carvalho pode fazer para me ajudar. Então, para ajudar todo mundo que está vendo aqui. E depois a gente vai aí para as metodologias, para todo o trabalho que você tem. Mas hoje, qual que é o principal trabalho da Kalinka na atualidade, que você tem visto que as pessoas têm precisado mais? Sim, eu tenho muito materiais gratuitos que eu comecei a ensinar a organização. Quando eu comecei há 15 anos atrás, que é como eu completo, não se falava muito como se organizar.
Não existia um método, né? Então eu comecei a ensinar de forma mais prática e mais didática. Eu acho que o didático é muito importante para as pessoas, porque qualquer um pode se organizar. Quando eu falo que eu sou personal organizer, muita gente pensa em closets, em coisas luxuosas. E organização é para todo mundo. Desde a pessoa mais simples, a pessoa mais sofisticada precisa de organização. Então, cada uma a seu modo, em uma área diferente da vida, né? E quando eu falo de organização hoje, eu falo num completo, né? Da organização do tempo, da organização do espaço físico e da organização dos processos. Então, a organização, ela precisa ser colocada devagarzinho, entender como é que é. E uma coisa muito inacreditável, né? Cada um tem uma forma de se organizar. Não existe uma fórmula pronta. É por isso que esse trabalho ele é tão especializado, ele é tão personalizado, né? Legal. Porque eu converso com a pessoa, eu entendo qual é o dia a dia dela, quais são as expectativas, né, que ela quer para a vida, para começar a se organizar. E às vezes as expectativas são tão pequenininhas, e por que você não está pensando grande? Porque eu não tenho tempo. Ah, porque isso é muito grande para mim. E às vezes uma simples ajustada na rota dela a gente consegue. Então, hoje, através de conteúdos gratuitos, conteúdos pagos, masterclass, mentorias e palestras, eu consigo ajudar quem quer começar a se organizar. E é a pergunta que eu mais ouço. Por onde eu começo? O que eu faço? Minha casa tá um caos, minha vida tá um caos, né? E eu acho que essa aceleração da nossa vida nos prejudica muito, porque a gente às vezes nem vê passar, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado. E aí a organização digital veio para isso, porque a gente vira refém ao invés de utilizar ela a nosso favor. Então eu comecei a fazer muito essa organização digital para ajudar as pessoas a saírem desse refém do mundo digital e usar ela a favor. Porque hoje facilita muito você ter um dispositivo que avisa para você tal coisa, você encontrar os arquivos com facilidade. Aí, ó, vamos fazer o pessoal de casa olhar o celular Bora. e ver quantas fotos tem no rolo de câmera. Ai, nem me pergunta isso, viu? Você Não pergunta consegue pra mim, não. encontrar aqueles arquivos fáceis que te pedem? Por exemplo, toda vez que eu sou convidada para algum evento, eu mando meu currículo e minha foto, de maneira muito automática. É um material que eu já tenho separado. E as pessoas acham inacreditável que em menos de 2 minutos eu respondo, né? Se é prova disso, que eu já te mandei ali na hora, mas é organização. Então, são pequenos atos de organização que vão nos ajudando. Então, você não precisa ser a pessoa mais organizada da face da Terra. Existem pessoas super organizadas, mas ter um pingo de organização na sua vida vai fazer com que você evolua e tenha sucesso, tanto na vida pessoal como na profissional. Agora vamos lá, dona Kalinka Carvalho. Gente, eu brinco aqui, é porque, claro, ela é uma profissional, tá? É que eu deixo aqui o bate-papo ficar bem descontraído, eu já chamo de dona. Eu vou causar aqui nesse podcast. Por quê? Porque realmente eu gosto do trabalho dela, já vi falando, então por isso que eu trago aqui, tá, gente? Mas ela é uma profissional, tá? Mas vamos lá. Eu, por exemplo, gosto muito de organização. Só que não porque as pessoas confundem, né? Acho que é porque eu gosto de organização porque eu sou muito organizada. Não, é porque realmente eu tenho TDAH. Então, se a gente não se organizar, a gente não acha mais nada na vida. Só que eu procurando isso, eu acho que a dor pode ser a dor de muita gente aí. Eu procurando sobre organização, e é o que você fala, cada um se organiza do seu jeito. Sim. Só que a gente tem muito a impressão de que, mas se eu me organizar, eu tô perdendo tempo, que é o que você sempre pontua. Só que eu já percebi nesse caminho aí da organização que se você perde e não é perder, e você ganha o tempo, se planeja antes, quanta coisa parece que você olha e fala, nossa, mas eu só tinha isso para fazer mesmo? Não, tá faltando alguma coisa. Claro, não tô falando pra gente que enfia um monte de coisa e não sabe dizer não, que a gente vai falar um pouco disso aqui. Né? Também. Mas não dá uma paz quando você olha, você teve um tempo para se planejar. Quando você foi fazer aquilo, já estava planejado, te faz ter mais tempo sobrando, vamos dizer assim. É Então, isso que muita gente sente? É o que acontece. Hoje, com esse mundo muito agitado, a gente acha que se a gente não fizer, a gente é deixado para trás. Mas o que tem acontecido com as pessoas? Falta de planejamento. Quando a gente se planeja, a gente consegue levantar o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Qualquer coisa precisa de planejamento. Só que a gente está tão no mundo acelerado que as pessoas estão pulando essa etapa do planejamento. Você vai fazer um casamento, você vai casar no dia seguinte? Não é assim. Você precisa de planejamento. Você vai, às vezes, gravar um podcast, não tem todo um planejamento, envio de conteúdo. Tudo isso é planejamento. Então, quando a gente fala que planejamento é a principal para se organizar. Então, por exemplo, eu vou organizar um closet, um guarda-roupa, eu preciso me planejar que dia que eu vou fazer aquilo. Você vai organizar aí na sua casa, separar as roupas, você precisa ter um tempo. Se você começar a tirar as coisas do guarda-roupa, você vai desistir. Sim. E é isso que acontece no dia a dia. As pessoas falam, hoje eu vou organizar meu guarda-roupa, mas não se planejou. Não sabe o que vai colocar e começa a jogar tudo em cima da cama. Olha e grita, socorro.
Bem isso. Então, é muito o planejamento. Então, tudo hoje, as pessoas às vezes falam assim, ela é chata porque ela se planeja para tudo. Mas as pessoas veem como eu consigo as coisas através do planejamento. Então, ser chata, às vezes, é aquela coisa do, ela está conseguindo e eu não. Então, é isso que a gente tem que parar de ficar pensando nisso. Se planejar é muito importante. Faz a gente evitar erros, que é o que mais as pessoas gastam tempo, é retrabalho e Ótimo. procurando coisas. Quando você, às vezes, está na casa procurando uma chave, às vezes você gasta 10 minutos. Eu tenho um post lá no blog que eu falo sobre o tempo que você gasta procurando as coisas, que no final do ano você perdeu aí quase R$ 1.000 no final do ano só procurando coisas. Então é muito importante que você realmente se planeje. O que eu preciso fazer? Tanto que todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então você fica lá, por que fulano de tal consegue e eu não, né? Será que ele é muito melhor que eu? Não. Ele soube se planejar e uma coisa muito mais importante também que planejamento, que eu falo muito nas minhas palestras, e é o que faz o diferencial entre você, eu, fulano de tal. O que é prioridade para você? Ótimo. Essa palavra prioridade, ela foi distorcida no contexto nosso histórico, né? Porque hoje você fala assim, eu tenho várias prioridades, no plural. O certo seria uma única, que é aquilo que você vai fazer naquele momento, que é a sua prioridade. Hoje a gente até trabalha com as 3 prioridades do dia, que se você fizer as 3, seu dia já foi feito e tudo bem. Mas a prioridade, ela é única, né? Então é o que você vai fazer naquele momento. Porque existe muito essa coisa do multitarefas, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem uma realidade para falar para a galera aí, ó. Não existe ser multitarefa. Já foi comprovado, né, através de estudos, que a pessoa multitarefa ela não consegue dar foco naquilo que ela está fazendo de fato. Então, A quando você gente pode enviar esse podcast para várias pessoas, José? A gente pode mandar esse podcast assim como indireta para muita gente? Acho ótimo, maravilhoso. Eu gostei já desse. Continua falando, Kaline. Tô brincando, gente. Mas é exatamente a prioridade, que é aquilo que você vai dar foco. Então, por exemplo, a gente tem uma vida, e quando a gente veio trazer a organização na vida, são tantas áreas da vida, e às vezes a gente só foca na pessoal e na profissional. E a gente tem a de relacionamento, a gente tem a parte de lazer. As pessoas estão esquecendo que elas precisam descansar. Que elas precisam ter um tempo com a família, que elas precisam ter o tempo de ócio. Ficar sem fazer nada às vezes é bom para a cabeça. A gente vê tantas pessoas, você falou do TDAH, a gente vê muitos diagnósticos de autismo, muitas coisas acontecendo, doenças mentais, depressão, ansiedade, tudo isso vem surgindo de uma falta de organização. E você falou, TDAH é imprescindível a organização. A pessoa precisa de um contexto, de um processo. Se para o TDAH isso é muito importante, para as outras pessoas também é. E a gente tem como fazer exatamente isso, criar um passo a passo daquilo que funcione para a pessoa. E uma coisa que eu percebi em todos os clientes que eu atendi até hoje. Não adianta eu falar assim, forçar ele a falar assim, você tem que fazer desse jeito, usar tal ferramenta. Essa conversa com o meu cliente faz eu entender qual é o dia a dia dele. A gente testa várias ferramentas, vê aquela que funciona para ele, aquela que ele faz com facilidade. Organização não pode ser chato, senão você não vai fazer. Tem que ser um processo gostoso, que você vai sentir a diferença. Você fala, nossa, procurei um arquivo, já encontrei. Olha, é isso, já tá fácil. Fui abrir minha gaveta, já encontrei o que eu precisava. Você não sai procurando as coisas, você encontra aquilo que precisa ser encontrado. Então, a organização nos ajuda a ter mais clareza da nossa vida, onde a gente deve focar e onde a gente deve priorizar. Tem uma fase da nossa vida que a gente está priorizando o trabalho. Tem outras fases que a gente está priorizando o relacionamento. Tem outras fases que a gente está priorizando a casa. Nunca tudo vai estar 100%. E sabe como se chama isso? Vida. Né? Essa é a nossa vida. A vida é exatamente o equilíbrio de todas as áreas, né? Então a gente não pode falar assim, eu vou conseguir 100% tudo, eu vou estar... Então você vai vendo, olha, agora eu tô deixando um pouquinho minha profissão de lado porque eu vou focar na família. Você vai fazendo, você não vai deixar de fazer, mas você vai ver que você vai tendo demandas diferentes. E isso é equilíbrio. Por isso que a organização não pode ser engessada. E uma coisa que eu ouço muito, né, é assim, mas rotina é chato. É tudo certinho, eu não quero isso pra minha vida, né? As pessoas falam muito disso, rotina é muito chato. Eu brinco que rotina é um mapa do que a gente precisa fazer. Quando a gente escreve uma rotina, não é porque a gente vai seguir. E rotina não é colocar horário, tá? Fica a dica aí pra quem tá fazendo a rotina. 6 horas da manhã acordo, 7 horas tomo café. Não é, isso não é rotina. Horrível. Rotina é sequência de fatos. É você saber, num dia você acorda às 6 da manhã, no outro dia você acorda às 9, mas o que você vai fazer? A gente já faz como automático a higienização, tomar um banho, tomar café. E tem outras atividades que você vai incluindo nessa rotina para fazer parte do seu processo. Hoje, por exemplo, eu fui à academia, eu faço a minha meditação, eu leio meu livro antes da minha filha acordar.
Porque se ela acordar, eu não consigo fazer essas coisas. Então eu me organizo para acordar um pouquinho mais cedo para eu ter esse tempo em que eu consigo focar em mim. Ela acorda, eu vou focar nela. Eu vou brincar com ela, ajudar ela a fazer a lição, vou preparar a mochila dela, vou fazer todo esse processo. Então, você tem que pensar o que é o seu dia ideal. É um exercício que eu faço com as minhas mentoradas, é um exercício que eu faço nas minhas aulas, que é o dia ideal. Você já fez seu dia ideal? Não sei como é que é isso. Como é que é? É você pegar uma folha ou um aplicativo e escrever assim, como seria seu dia perfeito? Ah, tá. Acordaria tal horário, iria tal, assim, descreve seu dia perfeito. Aí esse seria e assim, você fica pensando, meu dia nunca é igual ao outro. Então faz aí 2 dias diferentes. Um dia que você tá aqui O que você gravando. gostaria de ter naquele dia. Isso é a sua rotina, é como você gostaria de ser, que é um exercício muito legal para você entender que aquilo ali é o ideal. Mas nem sempre a gente consegue fazer, porque tem imprevistos, tem coisas que acontecem no dia a dia. Mas você tendo isso por escrito, visual, isso te ajuda na sua mente. A você tentar fazer aquele processo virar real de verdade. Sim. Então você fala assim, eu não tenho tempo para ler. Mas você tem esse tempo na sua rotina? Você separou esse tempo? Não. Então como é que você quer ler? Né? Eu quero estudar mais, eu quero focar mais no trabalho. Você tem um projeto que às vezes não faz parte daquele que você está fazendo. Você precisa dedicar um tempo extra. Você tem esse tempo? Então as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo em 24 horas. E eu queria até te perguntar, e desculpa, acabei te Imagina. cortando qualquer coisa, você vai me falando. Porque você falou algo tão importante de toda né, o podcast até aqui, claro, mas importante no sentido de não é só a prioridade, mas também é entender que quando você está fazendo esse checklist do que vai para a sua... E ela vai trazer tudo aqui, mas quando você está fazendo um checklist aí de tudo que você tem que fazer, é entender quantos nãos você tem que dar também, né? Sim. Porque eu acredito que começa nisso. Quando você falou que ninguém faz tudo, e eu sempre defendi muito isso, e eu sei que a gente está num tempo em que as pessoas precisam produzir, precisam trabalhar. Muitas vezes o chefe ou você mesmo, como responsável da tua empresa, precisa dar conta de outros braços, mas precisa entender que é por um tempo. Às Sim. vezes, que foi o que você falou, é o equilíbrio da vida, é um tempo para cada coisa. Porque Exato. senão, a vida, ela realmente ela se torna aquilo que às vezes você não quer perder tempo de se organizar para ter um pouquinho de lazer, um pouquinho de saúde, um pouquinho com a sua família e juntar e virar um pocão. Parece que a gente tá fazendo aula aqui para criança, né? Mas vamos lá. Passo a passo, né? Passo a passo para criança, mas é isso, gente. Daqui a pouco a gente vai falar de brinquedoteca. Mas se você não parar para fazer isso, uma hora a vida te para. Porque eu já entrei numa dessa, né? De trabalho, quando vi, cadê meu casamento, cadê minha família, cadê minha vida, cadê minha saúde? E você acredita que tem muita gente assim também, que por não saber dizer não, acaba não conseguindo nem saber qual é a prioridade da sua vida? E eu, como consultora em organização, sou a prova disso. Eu tenho até hoje muita dificuldade, eu trabalho muito isso de dizer não, porque eu sempre fui a pessoa boazinha, que as pessoas pedem as coisas e eu falo, faço, eu vou fazer. E pra mim também é muito difícil dizer não, porque eu quero agradar, eu quero que as pessoas gostem de mim. E isso é uma coisa que a gente tem que parar às vezes, porque se você fala um não, ela é egoísta, ela é chata. Então, às vezes, existem coisas que você vai falar que vão dar uma movimentada e vai te tirar da zona de conforto, sim. Sim. Isso acontece e vai acontecer na vida super normal. Eu sempre fui na empresa, quando eu trabalhei em época de empresa, era aquela que faz isso pra mim, faz aquele relatório, faz aquilo, fazia tudo. E aí o que eu tinha que fazer, eu acabava deixando de lado. Exato. E aí parecia o quê? Que eu não estava sendo produtiva com o meu trabalho, porque eu estava fazendo as coisas pelos outros. É aí que a gente fala, qual é a importância de dizer não para os outros? É dizer um sim para você, para o seu processo, para aquilo que você decidiu se organizar. Quando você cria o seu dia ideal, você viu o que você tem para fazer, chegou uma demanda que não é sua, você vai ter a simples resposta, não posso fazer agora, não precisa dar aquele não, eu aprendi isso. Não posso fazer agora, pode ser posteriormente, porque aí quando eu tiver um tempo livre para me dedicar àquilo, ou aquela coisa do não deixar a pessoa tomar conta do seu tempo. Porque a pessoa quer, eu quero agora eu não posso. Pode ser outro horário? Aí eu faço, senão não. É um não mais simples, mais singelo. Você não falou um não, basta. E isso é treinamento, né, Kalinka? E eu treino até hoje. Várias vezes eu falo assim, porque eu nós queria somos falar treinados de forma errada, na verdade. De você acolher para, na verdade, ser acolhido, né? Aquela pessoa que ela vai na casa da outra, ela leva um bolo e ela quer que a pessoa coma na hora, mas na verdade é porque ela quer saber. Ela quer pra ela. Ai, mas eu fiz, não sei o quê. Não, muito obrigada. Não, abre agora. Não, come agora. É como se a gente estivesse sempre fazendo pro outro, mas na verdade a gente quer pra gente. Mas é por isso que eu fui estudar comportamento, né? Por que as Ótimo. pessoas... Essa parte da organização. Tudo que eu vou organizar a casa do cliente, eu passo às vezes
uma semana na casa do cliente, eu conheço a rotina dele, a vida dele, eu sei os problemas. E quando a gente fala da organização física, ela remete muito como está a organização mental dos meus clientes. Se eu chego e o guarda-roupa está bagunçado, eu Ótimo. não vou organizar só o guarda-roupa. Eu preciso entender qual é a origem daquele guarda-roupa Sim. desorganizado. E muitas vezes é algum problema que está tendo com a família, é algum Sim. desgaste, é alguma coisa. E só da pessoa colocar para fora e falar sobre aquele problema, ela mesma já encontra a solução e a gente, de uma forma aleatória, organiza o guarda-roupa dela e ela consegue manter. É reflexo muito o nosso guarda-roupa, a nossa casa, de como está a nossa mente. Então, quando eu falo de organização, não é só do espaço físico, é do nosso dia a dia, da nossa mente. Se a gente tem isso bem claro, você vai começar a ter clareza das coisas, das decisões que você vai tomar, do que você vai fazer, das atitudes que você vai ter. Eu comecei a tomar decisões mais assertivas depois que eu comecei a realmente rever minhas organizações. E assim, eu mudei. Eu tenho aí 40 anos de idade. Eu tive a fase antes de ser mãe, a fase de ser mãe, a fase de ser empresária, a fase de ser estudante. A gente muda. Isso é vida. Sim. Então, respeita o seu tempo. Às vezes aquele tempo não é aquilo que você quer fazer, não está no momento certo, você não está preparada, nem psicologicamente para isso. Às vezes você não está maduro o suficiente para tomar aquela decisão de um trabalho. Não está dando certo. Para. Vamos voltar um pouquinho, vamos ver o que não está dando certo. Por que você não está conseguindo esse trabalho? Por que você não está se dedicando, né? Isso eu digo porque eu lido com pessoas com vários problemas que, assim, às vezes a organização faz mudar a mentalidade da pessoa e ela conseguiu sucesso. Então, quando a gente fala assim, organize a sua mesa de trabalho, que você vai ser produtivo, é real. Você começa a ter clareza de onde você tem que focar, o que você tem que fazer. Quantas vezes você vai na empresa, tá aquela mesa bagunçada, e você vê que a pessoa não consegue produzir? Posso contar um caos? Pode contar o caos. Vamos Eu lá. vou contar. Esses eu gosto. Na minha empresa, eu trabalhei durante muito tempo numa universidade em São Paulo e eu era da área de marketing. A minha mesa era super organizada porque eu sempre tive isso de organização. Inclusive, né, tudo no lugar e as pessoas iam até buscar material de papelaria ali. Isso é ótimo, né? Que daí a gente que perde. A gente gosta de organização, se lasca, né? Aí Porque daí levam tudo. levavam tudo. E era muito isso. E eu chegava uma hora antes, né, que eu entrava às 8, o pessoal geralmente entrava às 9, e eu saía às 5 da tarde, que era o meu horário. E eu me sentia culpada de sair às 5 horas da tarde. Porque eu saía e ficava todo mundo trabalhando. Eu falava, nossa, gente, eu sou muito ruim. Até que o diretor me chamou e falou, Kalinka, eu preciso que você ensine essas pessoas a trabalharem. O dia que eu ouvi isso, primeiro eu pensei que ele ia me mandar embora, né? Veio aquela coisa. A única que não fica aqui até tarde. Mas depois que eu ouvi que ele precisava de ajuda, porque exatamente as pessoas não estavam produzindo por falta de foco, atenção, a gente através de palestras, trazendo as pessoas para o contexto ali do trabalho, olha, vamos fazer isso, dando metas, determinando tudo direitinho, as pessoas conseguiam produzir mais. Porque a gente sabe, né? Tem gente que dá aquela enrolada, vai tomar um cafezinho. Sim. E eu sempre fui a de querer tomar um cafezinho, mas para descansar a mente. Porque eu Que é voltava produtiva, né? Então, às vezes, a gente precisa realmente, quando você não está conseguindo resolver um problema, vá tomar um copo d'água, vá tomar um café, dá aquela espreguiçada, vai dar um beijo no marido, vai dar um beijo nos filhos, vai, de repente, ler um livro para depois você voltar com mais foco. A gente tem uma mente, nós somos seres humanos e a gente precisa respeitar o nosso corpo. Você falou muito sobre o corpo, né? Uma das prioridades da organização é a gente cuidar da gente. Primeiro a gente cuida da gente, para depois cuidar do outro. E depois que eu comecei a falar muito com mães, e me tornei mãe, isso ficou mais evidente. Porque a gente sempre quer o melhor para o filho. Mas você começa a dar sua energia para ele e começa a ficar doente. Começa a não se largar, se deixar, as coisas começam a não funcionar. E aí você tem que parar de novo. Se você não estiver bem, seu filho não vai estar bem. Isso é muito importante. Então é muito importante que você primeiro cuide do seu autocuidado, do seu tempo. E quando a gente fala autocuidado, não é skincare, não, de você fazer maquiagem. É você dormir bem. É você se alimentar bem, é você fazer atividades físicas, que isso é prioridade na vida. Se você começa a deixar o sono de lado, você vai acordar mais estressado, você não vai ter produtividade. Se você deixa de comer, você não tem energia para fazer as coisas. Então, dormir, comer e praticar atividades é essencial para a nossa vida e a gente fala, quando der, eu faço. Quando eu pergunto nas minhas palestras, se você tivesse tempo livre, o que você faria? As pessoas falam, dormir, viajar. Eu falei, mas isso deveria ser coisas que você deveria fazer sempre. Como um momento de lazer, como um momento de compartilhar com a família. E a gente vai deixando e foca muito no trabalho. E assim, a gente está numa era muito tecnológica. Assisti ontem uma palestra sobre inteligência artificial que me deixou chocada. E o mundo tecnológico está aí. Sim. Só que a gente está vivendo um momento de experiência. As pessoas vão buscar mais por momentos de experiência.
Por mais que tudo vai ficar automatizado, as pessoas vão querer esse momento mais tranquilo. Exatamente. O mundo está desacelerando em alguns momentos. Quando a gente fala de saúde mental, muito, que é um tema muito, né, que agora as empresas são obrigadas a ter isso, as Não empresas são... é organização, gente. O celular já tá ali, ó. Você já passou do tempo, já falou demais no podcast, tô brincando. ela tá querendo conversar com a gente também no Ah, é podcast. o Google que tá. Entendi. E aí, quando você consegue ter esse foco na sua vida, você consegue muito resolver as coisas, né? Então, acho que isso é o mais importante. Não deixar que, só por falta de organização, você deixa a alimentação de lado. Quantos problemas de saúde você evita se você comer bem? Tempo para o médico. Ah, quando der eu vou. Ah, isso. Então, você precisa criar essa rotina. Né? Começo do ano eu vou nos médicos, vou fazer tudo, vou fazer check-up, vou cuidar da minha saúde. O que que tem? E uma coisa que as pessoas deixaram de fazer, que são os hobbies. Nossa. As pessoas faziam. Agora é se der, né? Se der tempo. E você vê que no TikTok, a gente estava falando muito sobre o TikTok, é uma tendência as amigas se encontrarem para fazer algo juntas. Não sei se você viu esses Já vídeos. vi. É um jeito de resgatar esses hobbies antigos em forma de fazer algo em movimento, né? Antigamente você fazia um crochêzinho lá em casa escondido, agora você vai fazer com as amigas. Uma pintura na taça, um desenho, uma coisa assim. Então isso são momentos Coisa que que você... foi o que você falou, né? É, até ter um tempo de não fazer nada. Ai, vamos bater um papo aqui? E por que vem a culpa que você também falou? É porque a gente tá em um tempo, tanto que eu tenho que fazer tudo, que quando você não tá fazendo nada, eu já estive nesse tempo há uns 10 anos, que quando eu pausei, meu esposo fala muito isso. Ele falou, nossa, você não sentava pra assistir televisão. Porque quando eu sentava pra assistir televisão, parece que alguém tava me vigiando. Que eu não posso Parece, ficar nossa, aqui, né? será que eu posso sentar aqui? Mas o meu corpo é tão rico que você tá falando, Kalinka, porque a gente tá falando de algo muito sério aqui. Sério. É porque quem não vivenciou, talvez, tá achando isso que, já vem a história de que eu tenho que me organizar. Não, nós estamos falando de, pra quem vivenciou, isso é muito forte. O corpo da gente, eu sentia, era uma ansiedade tão grande que é como se eu não pudesse ficar sentada assistindo na televisão em um sábado com o meu esposo, no meu sofá, sendo que eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer. Se Só sente que você culpado. se cobra. Por quê? Porque a gente tá num tempo que as pessoas acreditam que produtividade é sinal de você tá fazendo tudo que você tem que fazer. E nem sempre. Não, E as empresas também nem gostam disso, de eu- pessoas assim. eu venho estudando uma produtividade diferente, né? A gente tem a produtividade muito focada na masculina, de alta performance, ganhar dinheiro, essa coisa. Eu falo da produtividade feminina. Geralmente as nossas conquistas é estar com a família, as nossas conquistas é estar bem, bem-estar, às vezes é estar tranquila. E não aquela coisa do ir atrás, alta performance muito grande, que o termo produtividade, se você procurar, vem muito disso, né? Da alta Sim. performance, de fazer as coisas. Não, é você fazer aquilo que é fundamental, usando menos recursos e menos tempo. Então, se pra gente, então por isso que é diferente pra você a sua produtividade, é diferente dela. Se pra você a sua família tá super tranquila, tá fazendo as coisas, a sua vida tá fluindo, você está sendo produtiva. A gente se cobra de fazer 24 coisas nas 24 horas. Não, escolhe o que é primordial. Hoje, minha prioridade desse dia foi gravar esse podcast. Então, era assim, Sim. era a minha prioridade do dia. E ao completar essa prioridade, meu dia está completo. Lógico que tem outras tarefas que eu vou fazer durante o dia, mas essa era a minha prioridade primordial. Então, assim, é importante a gente começar a pensar o que está sendo importante neste momento na minha vida. Às vezes você está ocupando o seu tempo com coisas que não fazem mais sentido, com coisas que não fazem mais sentido, de objetos, de roupas, né? Quantas vezes a gente tem que resgatar quem a gente está sendo porque a gente não está mais se sentindo bonita no espelho ou alguma coisa assim. Então é importante isso na organização. Ai, minha família, eu tô brigando muito. A minha conexão com essa, eu não tenho tempo mais de ligar para minha família. Como é que tá sendo isso? Então acho que é muito importante. As pessoas não se ligam, não se falam mais, né? Principalmente num tempo em que a gente não usa mais o telefone, Pra o ligar, celular é para só pra ligar, é escrever. só para digitar, ir pro máximo ali rápido. E aí, falando já, incluindo até o uso das telas, que é um tema super polêmico hoje, né? As nossas crianças estão nascendo já com as telas, né? Então, esse uso excessivo gera muita ansiedade, porque precisa de uma organização, inclusive, para isso. Quanto tempo eu vou usar? Nós, adultos, já ficamos ansiosos com esse tempo de tela, imagine as crianças. Então, até para isso, até a pessoa mais tecnológica, mais assim, tem que ter o tempo sem telas. Porque isso força a mente, força a cabeça, a gente precisa respirar. E uma coisa que eu aprendi, né? Eu falo muito rápido, mas nas palestras eu aprendi que eu tinha que respirar. Então, várias vezes eu vou falando um pouquinho mais devagar, dou aquela respirada, né? E volto. Isso já dá uma liberdade para nossa cabeça de voltar às ideias, de voltar às coisas, soluções para o problema. Às vezes você está batendo a tecla naquele problema e não está resolvendo. Vai dar uma respirada e volta. Você vai ver que vai funcionar. Ótimo. E quando você fala disso também,
a gente começa a entender que por isso que você foi estudar, e eu também fiz, né, a especialização, inclusive do IDEC, onde esse lugar que eu gravo aqui, gente, é a Chavecast, que é o nosso estúdio, e aqui dentro também nós temos todo um complexo ali do Grupo Chave Mestra, que tem também o IDEC. Dentro do IDEC, a gente estuda sobre essa análise comportamental, entender esse perfil comportamental de cada pessoa, que foi o que você foi fazer também, que é importante porque às vezes escondido ali tem muitas outras questões daquela Sim. pessoa. Então, por que que eu faço mais a agenda do outro ser minha agenda do que minha própria? Às vezes Por tenho medo de quê? assumir as minhas responsabilidades, né? Não só as minhas responsabilidades, como também medo de dizer não para o outro por algum outro motivo. Seja uma insegurança, seja um medo. Será que eu vou perder meu trabalho se eu falar não? Será que se eu falar. Então, tem tanta raiz do problema que é importante quando você foi estudar sobre isso, né? Porque daí a gente ajuda esse cliente, a gente chama de cliente no teu caso? É seu cliente. Sempre é o cliente, mas acaba virando, né, uma pessoa que eu trago pra mim, né? Para Não tem você, muito jeito. próxima. E aí você se aproxima melhor ainda, porque você tem essa conexão e entendeu, não, mas por que você não consegue dizer não? Por que você não prioriza? Por que tem que ter tanta coisa na sua agenda? Por que você se culpa de ter um dia em ir para uma igreja, ir para um parque, por que De não você... fazer nada, De né? não fazer De tomar um nada, banho mais longo, a gente às vezes se de culpa. dizer um não e ter que, sem se justificar, ai, por que eu tenho que dizer por que não? Né? Então, é um trabalho lindo que você faz para entender também a raiz de tudo, né? Não, e falando em raiz, tem um caso engraçado que eu me especializei em brinquedotecas. Por quê? Ótimo. Foi assim, eu comecei a atender clientes e assim, não adiantava eu organizar se ele não mantivesse aquela Ótimo. organização. E a dificuldade era, ai, mas não quero. E aí eu fui entender o porquê disso. Por que, que eles não deixavam organizado? Porque na infância, organizar o quarto era um castigo, era chato, era ruim, não era prazeroso. Então, quando eu estiver com a minha casa, eu vou fazer o que eu quiser. E qual era esse vínculo? A bagunça. Olha só. Então, quando você tira isso dele, você não precisa viver numa casa bagunçada. A casa é sua, você pode. E uma coisa que eu quero liberar as pessoas em casa, gente. Casa organizada não é casa com tudo no lugar. Casa organizada é casa com vida. As coisas vão sair do lugar. Vai ter louça na pia, vai ter roupa no Ótimo. cesto, vai ter brinquedo no chão, vai ter as coisas. Se você está usando. A casa organizada é aquela casa que, depois de tudo ser usado, ela rapidamente volta, porque tem um lugar para voltar. Cada coisa em seu lugar. Então, isso é organização. Aquela capa de revista que você vê não é organização. Aquela foto foi feita para aquele momento, não tinha ninguém morando e ela é estática. Ou foi na inteligência artificial, que hoje é muito comum. Mas até a inteligência artificial coloca umas Pior que baguncinhas. é, né? Ela coloca umas baguncinhas, né? Ela não faz uma capa tão limpa. Mas é importante você lembrar disso. A sua casa é o seu refúgio, é o seu lar, é onde você quer estar. Então, você primeiro organizou o seu tempo, você sabe quais são suas prioridades, o seu dia ideal. Vai para o seu espaço, o seu refúgio. A casa é pra gente chegar e relaxar. Só que quantas mulheres não querem voltar para casa porque tem mais trabalho para fazer? É mesmo. Tem mais coisa para fazer. Então, a casa tem que ser um lugar que você se sinta bem, aconchegante. Não com aquela obrigatoriedade, mas tem as tarefas que devem ser divididas entre todos os membros da casa, inclusive incentivar filhos, maridos, avós, tias que morem junto, porque a casa é de todos. Isso é muito importante a gente frisar hoje. Num universo muito machista, é bom a gente frisar isso também, né? O quanto é importante todos colaborarem. Então, a divisão de tarefas pode ser, você tem mais facilidade disso. Eu não faço comida, eu lavo a louça. Se cada um fizer, a gente consegue fluir. Ótimo. E tirar a culpa de que a casa tem que estar impecável, com tudo no lugar, o tempo inteiro. Porque quando a gente quer a casa impecável, a gente quer para mostrar para o outro, não é pra gente. Exato. A gente quer mostrar para o outro que a nossa casa está impecável. Porque a nossa, eu vejo uma imagem de eu jogada no sofá com uma coberta, nada arrumado, assistindo televisão com a minha família. Que coisa mais gostosa do que isso? A casa vai parecer que tá toda bagunçada com a coberta lá no meio do sofá. Mas é um momento muito prazeroso, muito gostoso. Sim. É a comida na mesa e a gente brincando. É eu fazendo massinha com a minha filha, fazendo uma bagunça divertida e prazerosa. Ou, de repente, também, você falou um ponto, eu acho que tem um outro ainda, que você deve visualizar isso, claro, nos seus 15 anos de atendimento, que é não só para o outro,
para mostrar para o outro, às vezes, da casa arrumada, mas também porque muitas famílias não têm isso ainda, de que aquele antigo, né, tabu de que tudo é a mulher que tinha que fazer sozinha, então ela quer sempre manter arrumado porque é ela que vai arrumar sozinha. Exatamente. Então, quando tem essa visão de que a família tá ali, pessoas moram ali, e aí, lembrando que você falou, né, vamos ver quem que faz melhor cada coisa, e sempre tem aquela na família que fala assim, mas eu não faço nada. Aprende, a gente tá aqui para ensinar, vamos lá, pega na mão e ó, que nem até Ensina, aqueles né? memes, né, que a vai mulher fazendo falando, ó, abaixa a tampa. abaixa a tampa da privada ali, né, do vaso sanitário. Escreve, muito Coloca a bem. toalha no lugarzinho. Pronto, a gente ensina, não tem Mas problema, né? isso é Em casa, engraçado. graças a Deus, eu vou dizer que foi, a gente foi fazendo isso e todas as casas, acredito que a gente tem que fazer isso, né? Sim. Olha, o que você melhorar, eu sou melhor nisso. Tinha coisas que nenhum dos dois era melhor, então Alguém alguém vai ter que aprender aí. Quando assim, quando Vamos ver no número de tarefas, quem tá com mais tem que estar com quando menos não é aqui. possível, se você não faz ou ninguém faz, pode Ótimo. terceirizar, chamar alguém, né? Que a gente fala quando a gente precisa de alguém pra limpar. Eu, por exemplo, eu mantenho minha casa super organizada, mas eu mantenho também uma faxineira pra fazer a faxina pesada de 15 em 15 Ótimo. dias. Que aí me alivia um pouco. Então a gente vai pensando nisso. Minha filha, ela brinca, mas a gente volta brincando, que é uma coisa muito legal. Ótimo. Voltar às coisas. E foi por isso que eu estudei brinquedotecas, porque esses adultos estavam muito querendo que a casa ficasse, porque agora eles não a casa era deles. Aí eu fui estudar as brinquedotecas, porque quando você organiza uma brinquedoteca, você organiza de uma forma a desenvolver a capacidade das crianças de serem pessoas mais organizadas. Eu estudo o método Montessori, que é dar Ótimo. autonomia e independência para a criança. Se ela é criada num ambiente em que dá autonomia, em que ela consegue pegar o brinquedo que ela quer e consegue colocar de volta, ela vai aprender que aquilo ali é o dia a dia dela. Ela vai conseguir crescer e fazer a mesma coisa na casa dela. O que acontece hoje? A criança é entupida de brinquedos, os pais colocam tudo no alto, então tudo depende do pai. Pai, pega isso, mãe, pega aquilo. E o que acontece? A criança fica dependente dos pais e não consegue autonomia. Então, quando a gente vai organizar um brinquedo, a gente tira o excesso, que excesso não é bom para ninguém, guarda aquilo que ele não vai ver, faz o rodízio disso e organiza tal. Então, ali eu já estou ensinando para o meu filho a ele ter autonomia das coisas dele, porque para a criança o espaço dele é o quarto dele, é os brinquedos dele, é o que ele tem de material. Então, ali você está começando a ensinar o que é dele, o que ele tem que tomar conta, o que é responsabilidade dele. Então, as roupinhas dele, os brinquedos, brincou, guardou. Ele ainda não vai fazer atividades tão grandes. E, inclusive, a partir dos 2, 3 anos, você já pode incluir a criança dentro das atividades domésticas. Porque elas se sentem importantes fazendo isso. Elas acham engraçado ajudar a mamãe e o papai. Sim. E muitas vezes a gente não deixa porque vai fazer errado. Aí não faz porque vai... É importante que a gente vá estimulando. E o que vai adquirindo? A prática. Você não nasceu sabendo fazer tudo. Você foi praticando e você foi aprendendo. Então, com a criança, a mesma coisa. E dá pra fazer isso com o marido também. O marido nunca fez nada. Começa dando uma coisinha, vai fazendo. Alguém da família mora com você, nunca fez nada. Começa dando uma atividade, vai ensinando tal. Então, é importante que você também... Eu falo que muitas mulheres são gerentes da casa. Aí eu trago, né, essa parte. Por quê? Porque às vezes você não precisa fazer tudo, mas tem que saber administrar. Sim. Porque às vezes você vai precisar indicar, olha, faz isso e tal, porque a gente tem muitas vezes esse controle da casa, né? Saber, eu falo, lista de compras, o que vai comprar tal. Então é importante a gente fazer isso. Se você tem isso bem esquematizado na casa, tranquilo. E o dia que não der certo, deixa uma louça na pia porque não conseguiu lavar, aconteceu um imprevisto, tudo bem. Vamos tirar essa culpa. E até a organização, como você disse, né? Se você se organiza com todos que estão ali, de repente aquele dia que quem era, vamos dizer, o responsável de lavar a louça, o outro vai e lava, porque sabe que você já fez outras coisas. Exatamente. Isso existe muito nas casas. Esse trabalho né? em equipe. Na minha casa, por exemplo, ai, amor, hoje é meu dia de lavar a louça, mas você não quer lavar hoje? Eu faço outra coisa. Vamos embora. E de repente vai ter dia que os dois não vão querer lavar e lava no dia seguinte. Nossa, que sujo. É a casa que você vive, que é o dia a dia, como a Kalinka falou aqui. É uma casa onde vivem pessoas, não é uma casa de capa de revista. Então, quem disser aqui pra mim que nunca foi dormir com uma louça suja é porque realmente tem alguma coisa que tá precisando lavar muita louça. Vai lá em casa que tem algumas lá. Mas é muito... Você falou uma coisa muito legal. Trabalho em equipe. Isso funciona na casa, funciona no trabalho. Quando a gente vai voltar isso pra vida profissional, é exatamente isso. Sim. Às vezes você tem uma pessoa que você não consegue fazer algo, mas você pode falar, olha, me ajuda, tal. E esse é aquele sim que você vai fazer
com certeza. Exato. E não aquele não. É aquele sim, eu vou fazer porque ele já fez isso pra mim. Essa troca é genuína e é do ser humano. Então, eu acho que a gente, às vezes, começa a colocar muito vírgulas e imprevistos nas coisas que a gente quer fazer porque a gente quer fazer tudo perfeito. E não é. A vida não é perfeita. Até pra quem é mais pessoa, mais organizada, tá, gente? Existem falhas, existem momentos que você... Nós, pra mulheres, né? A gente tem mudanças hormonais, tem dia que a gente não tá bem de energia. Isso é normal. É o corpo falando. Então, quando a gente se conhece, e aí vem a parte do autoconhecimento, de novo, falando de pessoas. Quando você se conhece, você sabe aquele dia que você tá bem. Eu, hoje, já tenho, tipo, datas em que eu marco reunião estratégicas, porque eu tô bem pra tomar decisões. Tem semanas que eu não posso marcar reunião porque eu não vou estar bem, por causa dos meus hormônios, tudo isso. Então, você já consegue se entender melhor em relação a isso. Então, é uma coisa que é você se conhecer. Você é mais produtiva de manhã, de tarde ou de noite? Como é que você, né? Você é mais bom na escrita? Eu uso muito alguns artifícios, que aí vem as técnicas, ferramentas, que quem quiser saber mais é só ir lá no meu blog, canal do YouTube. Eu ensino exatamente técnicas que vocês podem fazer, que às vezes funciona pra você, não funciona pra mim, né? Eu uso muito blocos de tempo. Você já usou esse bloco de Já. tempo? Manhã, tarde e noite. Já ajuda. Você não precisa fazer às 7 horas da manhã, mas no período da manhã eu tenho que fazer essas atividades. Você consegue remanejar. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras é sobre as tarefas e os compromissos. As tarefas e os compromissos as pessoas confundem muito. Aí fica com a agenda lotada e não sabe o que fazer. Eu até já comentei com você no outro podcast que a gente gravou. Compromisso é tudo que tem data e hora marcada. Então a gente não consegue remanejar. Então, se eu não viesse hoje no podcast, não ia ter sendo gravado. Então, Isso eu não consigo. Compromisso. Isso é um compromisso. O que é a tarefa? Eu teria que me organizar para fazer, lavar uma louça, arrumar alguma coisa. Não tem hora e data na tarefa. Então, você consegue remanejar ela se você não fez naquele momento. Compromisso, não. Compromisso, geralmente, você está com outra pessoa. Então, você está usando o tempo também da outra pessoa. Então, se você chega atrasado, se você falha, você também está desperdiçando o tempo do outro. E é muito importante a gente pensar nisso. Tempo é o nosso bem mais precioso e a gente precisa cuidar do nosso tempo e respeitar o tempo do outro. Então, sabe quando você fica conversando com a pessoa e fala e não fala nada? Você está desperdiçando o tempo da pessoa. Então, você também tem que tomar um super cuidado com isso. Então, a organização... Que agora, no meio do... Quer dizer, meio não, nós estamos quase terminando o podcast, mas agora que nós vamos entrar lá na parte de... que a gente tinha marcado aqui. Todo mundo consegue se organizar, mas aí, antes de você responder, eu acho que é importante também a gente falar aqui. Você já trouxe um pouquinho no episódio, desde o começo do nosso episódio, mas é importante dizer aqui que nós não estamos comparando as pessoas às vidas. Por quê? Tem pessoas que vai ter toda uma equipe para isso. Tem casa em que as mulheres elas vão se preocupar ali com o trabalho e vai ter uma pessoa que passa roupa, que lava a casa, o quintal, que faz isso e aquilo. A gente não está comparando uma vida de uma pessoa que sai 7 horas da manhã ou às vezes sai 5 horas da manhã de casa e volta para trabalhar e tem filhos e tem que passar lá na creche para pegar a criança, aí volta, tem que fazer a janta, ela faz tudo sozinha, ela é solteira, né? Ela é mãe, mas não vive, mãe solo. Então, nós estamos comparando, porque às vezes, né, o pessoal também na internet, lá no YouTube, vai colocar, mas você não sabe da minha vida. Não, não é isso. É justamente para isso que tem a Kalinka aqui com a gente, para dizer para vocês que é a organização da vida, e a vida, a sua vida. Por isso que é individualizado. Porque aqui nós não estamos comparando vidas, porque é muito fácil eu falar comparando. Não, é a minha vida. O que na minha vida a Kalinka pode me ajudar hoje no sentido de organizar? O que é prioridade para mim? O que eu posso e o que eu não posso fazer agora, mas que daqui 3 anos eu posso fazer. Me planejar para sair do momento que eu tô atual para ir para um outro momento. Isso é muito importante. Então, eu queria que você falasse também isso, se todo mundo consegue se organizar no sentido individual, e que a gente falou aqui, que acredito que sim, mas também da gente abordar o que você explica, né? Você explica muito da metodologia, que é a organização do tempo, do espaço e dos processos. Então, não é só dentro de empresa também esse seu trabalho. Então, é organização geral. Isso. Eu falo dessa tríade porque, assim, é o que você falou, tem muitas mulheres que hoje não cuidam dos filhos sozinha, mas ela também tem que fazer a organização dela para que ela consiga fazer isso e tenha o tempo dela, senão ela vai ficar doente e quem vai cuidar dos filhos dela? Então, quem vai cuidar dela também, né? É exatamente isso que a gente precisa entender. E aí eu fiz eu falo que é a tríade da organização, porque quando a gente fala de organizar o tempo, a gente fala assim, não tenho tempo para me organizar, mas você precisa se organizar para ter tempo. A organização do tempo, quando eu falo, é você ver realmente o que você está fazendo, quais são seus papéis na vida, quais são os projetos que você tá. Pega uma folha de papel agora e começa a escrever aí tudo que você
tá passando pela sua cabeça, que tá tudo bagunçado, começa a escrever numa folha de papel. Esse é um exercício bem legal, vamos fazer o pessoal Já fazer. vamos começar. Começa aí, José. É a organização do seu tempo, o que você anda fazendo, as tarefas, as demandas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que... E você coloca isso no papel. Depois você vem para a organização do seu espaço. Como é que está o seu espaço? Você às vezes vai procurar uma caneca, não acha no armário. Vai procurar uma caneta, não encontra. E tudo a gente fala de organização do espaço, do seu espaço de dormir, do seu espaço de você estar no banheiro com os seus cremes, os seus produtos que você usa no dia a dia para se cuidar. É você abrir, de repente, eu faço muita organização residencial, e é abrir, de repente, para você tomar aquele café, pegar sua canequinha, sentar na mesa e tomar um café, né? Porque muita gente toma café correndo, não encontra Em coisa, às pé. vezes não toma. É importante dar aquela sentadinha, tomar um café sossegado. Então, isso tudo faz parte, né? E depois, quando você vai falar dos processos, é exatamente isso, a rotina. O que eu vou fazer? Hoje é um dia que eu vou focar nisso, amanhã eu vou fazer isso. E vai fazendo aos pouquinhos, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. E a gente precisa organizar a nossa vida nessas 24 horas. Então, você vai ver o que tem de prioridade ali para fazer. E quando a pessoa pergunta por onde começar, eu falo exatamente isso. Pega tudo que você precisa fazer e escreve numa folha de papel. Escreveu? Agora começa a categorizar. Separar. Dali você vai ver o que é prioridade, que já comentamos aqui. O que está fervendo, o que está pegando fogo, o que é mais importante eu fazer agora, porque senão isso aí vai dar um incêndio, você vai resolver aquilo. E aí você vai fazendo. Isso é a famosa lista de tarefas. E você vai vendo o que você vai resolvendo. E o mais gostoso é você ticar a lista de tarefas. Isso ativa no nosso cérebro substâncias que dão prazer pra gente realizar essas tarefas. Então, quando você risca, ela vai indo. E detalhe, as tarefas nunca acabam. A gente sempre está fazendo as tarefas. Mas você vai começar a criar processo. Sabe aquela tarefa que você sempre faz? Por exemplo, podcast, você grava sempre. Um checklist do podcast. Vou colocar lá, eu tenho que mandar mensagem, eu tenho que gravar isso, Isso, você não vai precisar ficar pensando em fazer. Você pega seu checklist e já facilita a sua vida. Então, agora já incluindo mais uma pergunta lá. Se eu faço o podcast, ou a pessoa que está em casa faz toda semana alguma atividade que ela sempre faz, como guardar isso no digital, no analógico, em caderno? O que facilita? Ou cada um tem um... Pessoas são diferentes, né? A gente comentou muito sobre isso e eu volto a reforçar, ninguém é igual a ninguém. Existem pessoas mais analógicas e pessoas digitais. E existe um perfil misto. A Kalinka aqui é perfil misto. Ela mistura um pouco do analógico com o digital. O que é o perfil analógico? Pessoas que escrevem em caderninhos, em post-its, em folhas. Então, ela vai ter que criar essa metodologia que ela escrever no papel. Então, às vezes, o checklist dela não vai estar num computador, não vai estar num celular. Vai estar realmente numa folha de papel que ela tenha que riscar. Para ela vai funcionar. Então, é muito importante você ter autoconhecimento e saber, sou mais o perfil analógico, sou mais o perfil digital. Eu gosto de mesclar os dois. Como eu me planejo? Eu escrevo tudo no papel, eu gosto de usar canetinha colorida, eu gosto de post-it, adesivinho. Mas eu quero ter tudo ao meu alcance, eu passo para o digital. Então, eu tenho todo um planejamento no analógico e todo o processo no digital. E aí cada um vai vendo como é que funciona melhor para você. E aí, nessa ajuda eu também faço na mentoria, descobrir que ferramenta é legal para você. legal. Eu uso o aplicativo tal. Hoje a gente tem milhares de aplicativos, milhares de metodologias de organização e técnicas. Kalinka, o que eu faço? Por onde eu começo? Vamos entender como é que é a sua vida e eu vou te dando as dicas das ferramentas que você vai usar para se organizar. Ótimo. E aí a gente vai criar o quê? Vai te ajudar a criar o quê? O seu processo de organização. O seu é diferente de fulano, ciclano, de beltrano. Eu usei essa ferramenta, amei. Usei esse aplicativo, adorei. Esse aqui eu não gostei. E aí a gente vai criando a sua metodologia. Eu sempre compartilho nas minhas redes sociais as minhas ferramentas de organização. Mas existem outras ferramentas que eu vou ensinando para os clientes para eles verem o que melhor funciona para eles. E cada dia surge uma nova ferramenta, uma nova metodologia. Então, às vezes, o simples é o que faz. Então, quando a Kalinka está sem saber o que fazer, naquele caos, a Kalinka pega uma folha de papel e uma caneta. Escreve na folha de papel e caneta. Depois que ela tirou aquele caos, aí ela volta à vida normal. Então, o caos acontece com qualquer um. Então, é importante a gente lembrar disso. Então, a caneta e o papel, todo mundo tem, todo mundo faz. Então, às vezes, quando você está não tem o celular e tal, mas você pode organizar num aplicativo de celular, num Notas, numa agenda do Google, num Evernote, num Trello, num Notion. São vários aplicativos que você tem para se organizar. E é bom também porque foi como você falou, eu me sinto muito assim, quando a cabeça já tá a mil, eu falo, não, tem que pôr no papel. Às vezes eu não tenho. Meu marido esse dia falou, o que é isso na sua mão? Eu não tava com o papel ali, eu escrevendo na mão.
Aí ele falou, o que que é isso? E eu com aquelas canetinhas, porque eu sou dessa, né? Eu tenho caneta de tudo quanto é cor, né, em casa. Eu lembro que teve uma jornalista, e um beijo pra ela depois se ela assistir esse vídeo, mas ela sempre trabalhava comigo muito e ela falava assim, aí Sara Bahia, jornalista linda que sempre trabalhou, um beijo pra você, trabalhou com a gente assim na edição dos textos lá no jornalismo. E ela, gente, mas quanta caneta colorida, você tá parecendo mesa de criança. A minha também é Porque assim. tudo você tem que ter canetinha colorida, dizer aquilo. Marca E tudo. brincava comigo. Depois que eu fui entender, porque eu nem sabia que eu tinha TDAH. Então E você você tá imagina. usando color codes, que Aí eu são ficava ali. metodologias. Não, pra mim. Aí eu peguei justo uma caneta que ruim de sair da pele e tava lá escrevendo, não, tem que fazer isso. Aí quando você passa, aquilo te Alivia a traz mente. a mente, é como se você tivesse assim, calma, você não precisa mais parar. Aí eu dei continuidade no meu livro. Por quê? Porque eu tava fazendo uma leitura e cheio de coisa na cabeça que eu falava, ai meu Deus, se eu esquecer, e se eu esquecer? Falei, quer saber? Vamos Ó, escrever aqui, ó, pronto, volta. uma das técnicas que a gente fala muito é deixar um caderninho do lado da cama Ótimo. antes de dormir. Se você não tá conseguindo dormir, abre esse caderninho, escreve tudo que você tá pensando para esvaziar a mente e você dormir mais tranquilo. Então, se você tá tendo insônia, não tá conseguindo dormir por preocupação com alguma coisa, tem um caderninho. Não pegue no celular, pegue no caderno. Exatamente. E já é comprovado cientificamente que a escrita nos faz ter mais foco e atenção. Então, muitas vezes, a gente vai escrever no papel, e mesmo que a gente esteja no mundo digital, o papel não vai acabar. Eu sou colunista da revista Papelaria, e a gente vive falando sobre a importância desses artifícios de papel para realmente do desenvolvimento, né? Do estudado, você escrever, do você... Hoje tudo é tão fácil, tão rápido no computador, que às vezes você precisa escrever para você decorar, para você entender, para você... Então, quando a gente vai fazer um diário de autoconhecimento, o mais legal é que você escreva mesmo com a sua letra. Legal. Você escreva algo. Então, quando você está se sentindo muito mal, também é uma Que tem recomendação. até a escrita terapêutica, né? Escrever. Escrever ali o que você está sentindo. Você está com muita coisa na cabeça. O que tá... Escreve. Escreve num papel. Não precisa mostrar para ninguém. Guarda para você. Mas isso é muito importante. A escrita ela é muito importante. Então, quando a gente pensa nos perfis, eu tenho que fazer tudo digital. Muita gente é tecnológica. A gente não, tá aí falando muito sobre isso. A gente vai usar muito a tecnologia, mas vê qual é o seu perfil, porque você vai se adaptando exatamente isso. E essa é uma das dificuldades hoje nas empresas, né? Porque cada um tem o seu jeito de se organizar e às vezes a equipe não funciona num contexto. Então, quando a gente sabe, quando o gestor sabe como funciona cada membro da sua equipe, ele consegue pegar o melhor de cada membro da equipe e fazer a equipe funcionar. Quando ele é um chefe e não um gestor, ele vai só mandar a demanda e não vai ver como é que essas pessoas estão evoluindo. Então, quando a gente fala que organização está em tudo, está desde a sua casa até o seu trabalho, a sua vida, os seus relacionamentos. A organização está em tudo que você imaginar. E aí você vai parar para pensar como é que está a sua vida, né? Eu uso uma ferramenta da roda da vida para a gente poder trabalhar um pouquinho de cada um, para entender como é que está o equilíbrio, o que está faltando, para a gente focar naquela área, entender a prioridade naquela área e poder trabalhar. Ótimo. E quando você fala disso, é que nem a gente faz aqui, a gente usa muito o Trello, né, José? A gente usa o Trello para essa organização, tá? De gravações, de edições e tudo mais. E eu sempre falo pro pessoal da equipe também, de foto e vídeo que faz também, é de se organiza no Trello em equipe, mas se organiza também para si, Individualmente. porque a sua organização pessoal tem que estar, não dá para você se organizar só aonde está toda a equipe. Então, não, peraí, quem que vai gravar, o que que vai editar, o que que vai fazer foto, então vamos ali por fora também, seja no papel, seja em outro sistema. Mas depois eu vou lá no da Trello. equipe Perfeito. e vou organizar, porque senão também você se perde. Sim. De repente, o que serve para a equipe, né, que trabalham muitas pessoas, para você às vezes fica um pouco confuso. Então você vai lá pela obrigação de que você tem que colocar ali, mas você tem a sua organização pessoal. Isso né? acontece muito nas empresas, na gestão. Eu trabalhava muito sobre isso, porque as pessoas não sabem, às vezes, lidar com aquela ferramenta. Mas por que é importante exatamente isso? O pessoal, às vezes, separa a agenda pessoal da profissional. E você é a pessoa. Se você não estiver bem, você não vai estar trabalhando. Então, você precisa ter exatamente a sua organização pessoal, é o jeito que você se organiza e como você se organiza para o restante. Agora, a organização da equipe é uma organização, a organização da empresa é outra organização. Então, você vai vendo como você vai lidando com todas essas organizações e se adaptando a ela. Tira uma dúvida. Dica. Agora, uma dúvida minha. Não sei se eu falo. Quer dizer, não existe certo ou errado, né? Não. Existe o que serve para você. Mas geralmente o que você indica é ter uma agenda só? Então, Ou ter duas agendas? Então, se você tiver duas agendas, você imagina você em casa e precisa saber o que você tem no trabalho. Eu me complicava toda. A agenda única
Porque você é único, você é uma pessoa, assim. Você pode ter 2 agendas, tem muita gente que tem. Eu, Kalinka, como consultora em organização, depois de tantos estudos, não recomendo. Uhum. Recomendo ter uma agenda onde você centraliza o seu trabalho e a sua Sim, vida pessoal. Até pra você saber, você tem uma consulta médica, você vai ter que sair do trabalho, você tem isso, tem aquilo, e a gente exato. consegue se organizar. Quando a gente fala de ter uma única agenda, é centralizar as informações numa única. Eu, por exemplo, dentro do Google Agenda, eu tenho a minha agenda pessoal com os meus compromissos pessoais, que eu consigo conectar com a agenda do meu marido para saber quando ele precisa pegar minha filha e tal. Então a gente consegue remanejar. São várias agendas numa agenda só. Então é uma única ferramenta para organizar. Então quando a gente fala de agenda, a gente fala do espaço único para você centralizar as Centralizar. informações. E de repente mudar cor, mudar, né? Porque Sim, eu coloco sempre assim, uma cor, que é um tom ali eu não sei se é. Não é um rosa, mas enfim, não um cabe aqui, tanto lilás. faz a cor, gente. Mas é um marsala, sei lá o que que é, para quando é um compromisso Pessoal, pessoal. E quando é aqui é da. a sua isso se chama color code. Você escolheu uma cor. Eu consigo, porque daí eu bato o olho ali no Google também, eu já. Tanto no Google quanto no caderno. Aí vou eu lá comprar, inclusive, eu tô querendo já parceria com essa papelaria. Depois você já dá o nome aqui pra gente Ah, trazer. sim. Porque eu vou lá, pego a caneta daquela cor do Google e coloco na minha agenda. É fogo, gente. Vocês não Mas, sabem o que é. mas eu uso color code. Cada área da minha vida tem uma Vocês chamam cor. de color code, que é do Isso. código mesmo da. Color code é usado muito para estudos, para você usar uma Legal. matéria de cada cor, mas você pode usar para vida. Eu uso color code porque cada área da minha vida tem uma cor. Então, cada área é uma cor. Então, no celular é uma cor, é a mesma cor que é no computador, que é quando eu vou escrever É sobre o isso. assunto, é tudo a mesma cor. Porque para mim é intuitivo. Isso chama color Isso. code. E a gente pode usar color code. Às vezes, para algumas pessoas vai funcionar, outras vai falar besteira. Ah, não funciona para mim. Mas é uma metodologia, uma forma, uma técnica de organização. Ótimo. Eu queria que você falasse um pouquinho também quando você fala de o arrumar versus organizar. Que é cada coisa. Eu tô marcando aqui, gente, porque é muita coisa. Eu tenho que me organizar aqui para poder fazer a entrevista. Porque quando a gente fala de cada coisa tem seu lugar. Como que é isso? Porque eu vejo que tem lugares, como você falou inicialmente, não sei se é essa relação, mas inicialmente você falou sobre eu sei onde vai ficar cada coisa, então não tem problema que vai ter uma baguncinha ali no final de semana, mas de repente um dia seguinte eu já coloco aquilo no lugar de volta. É Exatamente. sobre isso de É arrumar sobre. e organizar? O arrumar e organizar e o cada coisa em seu lugar é muito ligado a nós profissionais da organização, né? Que é o nosso papel dentro da casa do cliente. É criar esse processo dentro da casa do cliente. É Ótimo. exatamente isso. Por quê? Geralmente, quando você vai na casa de alguém, você vai querer procurar um talher. Qual a gaveta que você abre? Na cozinha, A né? E primeira. geralmente a primeira, né? Mas é isso, é intuitivo. A primeira gaveta da cozinha de qualquer casa, geralmente é o talher. Se você for numa casa e não encontrar, você vai achar estranho. E Isso eu é posso revelar, revelações sejam ditas, a a sua no... última gaveta é sempre da bagunça. Não, brincadeira, mas é Não. isso. Não pode ter. Não, ó, a primeira gaveta é dos talheres. A segunda é considerada a gaveta mais bagunçada, que é a gaveta dos talheres aleatórios de cozinhar. Aleatórios. É. Que aí você joga bagunça, faz tudo, né? E aí o pessoal às vezes coloca pano de prato, às vezes coloca tábua, dependendo da gaveta. Mas a primeira geralmente é de talheres. Isso é intuitivo. Uhum. Quando eu vou na casa de um cliente, se eu coloco os copos, eu coloco próximo ao bebedouro, à geladeira, porque é onde ele vai beber água. Os pratos, próximo à área onde ele vai servir. Eu geralmente monto, numa parte mais visual, os pratos do dia a dia, os copos do dia a dia, as canecas do dia a dia, porque é o que ele vai usar todo dia. E aquilo que ele não usa, vai pra cima. Acima. Isso são técnicas que a gente vai aprendendo com o tempo. Algumas pessoas fazem isso super naturalmente, não precisam ser ensinadas disso, mas muitas pessoas não fazem ideia de que isso existe. Olha só. Então, o que eu vejo? Eu vejo o acervo todo de uma cozinha, por exemplo, e vou organizar de uma forma que fique intuitivo. Debaixo da pia é uma área molhada, eu não posso colocar alimento. E quantas vezes eu não encontro alimentos debaixo da pia, eu tenho que montar a despensa em um outro local. O que eu faço? Monto uma despensa para a pessoa. Às vezes ela tem comida espalhada pela cozinha inteira. Vamos organizar esse espaço para centralizar os alimentos. Isso é encontrar um lugar para cada coisa. Ótimo. E Esse também é um manter, processo. né? Exatamente. Quando eu faço esse processo, a pessoa já entendeu que aquilo ali agora vai ser aquele espaço. Muitas vezes eu tento não modificar radicalmente o que ela já faz, porque tem um motivo para ela fazer daquela forma. Então eu tento entender, se realmente não for viável, eu vou mudar, vou modificar com o consentimento da pessoa. Mas eu vou tentar entender qual é o dia a dia dela para facilitar a vida dela. E eu não organizo para mim, não uso a mesma técnica de organização da minha casa. Eu uso a organização que vai funcionar
pro cliente. Por isso que eu sou uma profissional. Não vou lá só para colocar as coisas no lugar. Eu sou uma profissional que vou lá entender o seu contexto e colocar as coisas em cada lugar. Vai lá dar uma dica. Ó, eu vou te dar uma dica, viu? Aqui fica bem legal. Não. É que nem o arrumar e organizar. Porque você pode ter aquela amiga que sempre fala, aqui fica melhor. Ela, Não é assim. E assim, quando você vai na casa de algumas pessoas, você olha e fala assim, nossa, mas nem tem bagunça, né? A casa geralmente está arrumada. O que é o arrumado? É as coisas, cada um negócio, mas não tem um porquê aquela coisa tá lá. Eu dou um exemplo muito em todas as minhas palestras sobre a cobertinha do sofá. Tinha um cliente meu que ele usava uma coberta todo dia para assistir TV. Se a gente for pensar radicalmente, a coberta tem que ficar no roupeiro e ficava, no caso dele, o roupeiro ficava lá no quarto, onde as roupas de cama ficavam. Toda vez ele ia ter que colocar a cobertinha lá no roupeiro. A gente chegava na casa dele, a coberta vivia em cima do sofá, porque ele não tinha paciência de ficar lá. O que a gente viu? Que na sala dele tinha um baúzinho. O lugar da cobertinha era no baúzinho, porque ele usava na sala. Aquilo ali é organização. Ele criou um método, um processo para ele. E é uma utilidade dele, né? É mais, como a gente fala, me fugiu a palavra agora. Personalizado? É personalizado, mas tem uma outra palavra. Que é quando você pega algo fácil, que é, enfim. É depois a gente intuitivo, acha. é prático. É prático, é outra palavra que eu vou lembrar. Mas é sobre isso. Dele, né? Aí funcionou super pra ele. E a casa dele se mantinha organizada, porque ele acabava, dobrava, colocava dentro do baú, não precisava ir até. Então, tem várias coisas na sua casa que devem funcionar dessa forma. Sim, funcional, tá vendo? Você falou a palavra, eu que tinha esquecido. Mas é funcional, porque tá ali pra ele. Ele mora naquela casa, né? E é isso. Organização é funcionalidade. Arrumação é estética. Então, quando você fala, por exemplo, da capa de revista, tá tudo arrumadinho no lugar. Só que eu não posso esbarrar ali porque vai sair do lugar. Na organização, às vezes, não tá tão bonito como parece. Muitas vezes tá mais prático. Então, a gente tem que pensar na organização com praticidade. A gente consegue aliar as duas? Claro, que é o que nós, profissionais de organização, fazemos. A gente alinha a funcionalidade com a estética para ficar bonito e organizado. Ótimo. Mas muitas vezes você que está tentando sozinho está se matando, que é o caso, por exemplo, de chaves, né? Dependendo do tipo de cliente, eu tenho que arranjar um jeito de organizar as chaves dele, que ele deixa largado em cima da mesa. Pode ser um lugar para ele pendurar, pode ser uma caixinha para ele esconder na entrada da casa, pode ser um saquinho que ele... Tem várias formas de organizar a chave. Sim. Eu tenho que ver aquele que ele vai conseguir manter. Se ele é um cara que nunca vai pendurar a chave, não tem por que eu colocar algo para pendurar chaves na porta da casa dele. Então, eu vou entender o que funciona para ele, no contexto dele, e resolver o problema dele. Ótimo. E a gente fala também sobre processos. Você fala muito aqui sobre papéis, demandas, listas, checklist, organização digital. Como que é isso nesse tripé? Do tempo, espaço e processos. Os processos é tudo que a gente vai incluir nesse dia a dia. Por exemplo, eu uso quando eu vou organizar uma casa, geralmente eu uso o cronograma e o menu semanal. O que é isso? São coisas para ajudar no dia a dia de uma casa, num processo. O cronograma de limpeza doméstica é saber o que vai ser arrumado cada dia. Seja você fazendo, seja você delegando para alguém fazer. É importante que você tenha um roteiro do que deve ser feito. Isso se chama planejamento. Tá. Com o menu semanal, a mesma coisa. O menu semanal, ele é como se fosse o que você vai comer em cada dia. Aí você já sabe, você economiza tempo e dinheiro na despensa, congeladeira, para preparar os alimentos, que às vezes as pessoas gastam horas fazendo comida, e aí não dá certo, e precisa fazer. Então, se você é uma pessoa, eu, por exemplo, não faço comida todos os dias, eu faço sempre a mistura, mas deixo comida pronta. Por quê? No meu dia a dia, para dar para minha filha mais rápido. Então, eu monto esse processo que funciona para mim. Tem gente que gosta de cozinhar todos os dias, então como é que isso vai estar no seu dia a dia? Porque às vezes você gasta 1 hora só cozinhando. Isso vai fazer parte do seu dia a dia ou não? Ou às vezes você vai precisar contratar alguém, vai precisar comprar comida pronta. Então você vai entendendo as demandas do seu dia a dia. E quando eu te falo de listas e checklists, é aquilo que te ajuda, né? A gente falou do checklist do podcast. Pode ter checklist para quando você vai fazer a compra, para quando você vai organizar alguma coisa. Tudo que é um passo a passo que sempre se repete, você pode fazer um checklist. Esse checklist vai te ajudar a não ter que ficar parando para pensar no que você tem que fazer. Então, checklist, ele serve para tudo. E lista, por exemplo, a gente tem a famosa lista de compras. Se você já sabe o que você come, você já pode montar a lista. Se você já sabe quando você vai viajar, o que você leva para viajar, você pode fazer uma lista. Se você tem materiais, por exemplo, que você gosta de papelaria, sempre compra. Você pode fazer uma lista de materiais de papelaria que você sempre compra. Eu tenho lá no meu blog, no meu canal, no blog você pode baixar, tem downloads gratuitos de várias listas e checklists para ajudar o pessoal. Depois passa o contato aí, viu, Kalinka?
Pra gente depois também, você que tá em casa, seguir também todos. É tudo Kalinka É Carvalho? kalinkacarvalho.com.br é o meu site, lá você Uhum. encontra todos os meus serviços, materiais, conteúdos. E lá no Downloads gratuitos você pode baixar essas listas e checklists que te Tá. ajudam a se organizar na sua vida. Então, por onde eu começo? Quero um checklist de viagem, vou viajar, não sei o que levar. Lá tem um modelo, e aí você adapta ao seu, vê o que você precisa e vai fazendo. Então, os processos é quando você vê algo que sempre se repete ou algo que é para facilitar o seu dia, você traz esse processo para o seu dia a dia. E tem um tempo que a gente pode, por exemplo, porque aqui eu tenho, vamos dizer assim, que eu tenho a cozinha, as partes da casa ali, as áreas ali. Então eu tenho que pensar no modo de quando eu for começar, né? Então eu vou começar a me organizar, peguei esse papel, porque como é muita coisa, então eu posso pensar por área. Então tudo Pode. que eu tenho na cozinha, tudo, tô falando da casa, mas Sim. aí depois a gente vai pro trabalho, se o Sim, trabalho ali da tua mesa, sua organização com a saúde, então o que você tem que fazer com exames e tal. Eu ponho tudo primeiro, depois eu vou colocando cada um em um lugar para poder semanalmente eu ver. Não, por exemplo, eu pego às vezes domingo, né, para fazer aham. isso. Então eu pego lá na minha agenda e falo o que, que eu tenho que fazer na semana seguinte de todas as áreas. É meio que isso. Isso. O que você acabou de citar, que você faz é o planejamento semanal. Tá. Esse planejamento semanal é você ver o que você tem de compromisso, tarefas que você vai fazer. Na casa é a mesma coisa, por exemplo, eu quero começar a me organizar. Às vezes você não precisa começar a organizar pela casa inteira, uma gaveta. Pega aquela gaveta, despeja tudo, vê ali o que faz parte daquela gaveta, joga fora que provavelmente vai ter lixo, vê se faz parte daquele cômodo. Quantas vezes eu não estou fazendo a organização da casa do cliente, eu encontro coisas que é da cozinha lá no banheiro. Coisas que tem. E às vezes a gente tem que perguntar se Uhum. faz sentido, né? Porque às vezes você encontrou uma coisa que realmente a pessoa usa no banheiro, então faz Ah, tá. sentido estar lá. Então você precisa perguntar, de repente um copo que seria da cozinha tá no banheiro. Ah, mas é porque eu tomo remédio todos os dias e preciso ter um copo aqui. Para ele, o copo vai Ótimo. ficar no banheiro, porque ele toma todos os dias. Então é entender o dia a dia para poder fazer isso. Ótimo. Mas você vê, o que a gente pensa intuitivamente? O que precisa ter num banheiro? Assim, uma coisa que as pessoas guardam no banheiro que não deveria ter, aí já vamos dar um puxãozinho de orelha, é remédio e perfume. Que Uhum. geralmente é onde eu encontro. A maior Se não parte. tiver lugar na casa para organizar esses itens como medicamentos e perfumes, você deve guardar no banheiro numa área fechada, sem o acesso ao vapor e à água, porque aquilo ali vai desgastar o perfume e vai estragar os medicamentos. Então, geralmente eu tiro do banheiro. Se eu não consigo tirar, eu vou colocar num armário fechado em que não tem acesso a essa mudança de Sim. temperatura e clima, né? Então é muito É. importante pensar nisso. Aí você vai pensando, no quarto, o que tem? Tem os livros, às vezes ele coloca livro, às vezes ele não coloca. Você vai entendendo cômodo a cômodo e vai fazendo uma organização. Então você pode começar. Hoje eu vou organizar tal cômodo, amanhã eu vou organizar tanto. E aí, aos poucos, Aos você já vai ter uma poucos casa organizar. organizada, funcional, e aí você só vai precisar fazer o quê? A manutenção. Quer só ir uma coisa no lugar, coloca de volta. Depois que você fez todo esse processo, que é um pouco mais demorado, mas ficou mais intuitivo, mais gostoso, você vai ver que sua casa vai fluir tão bem. Eu acabei de passar por uma organização agora semana passada. Organizei um apartamento de 2 dormitórios. Assim, a pessoa me mandou uma mensagem amando. Disse que até dormir melhor, porque a primeira coisa que a gente tirou foi o ventilador debaixo da cama. Meu Deus. Que estava na cama box e a gente não guarda ventilador eletrônicos na cama box, porque isso tira a nossa energia. Olha só, isso eu não sabia. Além disso, eu fui estudar Feng Shui, essas coisas de energéticas para Hum. ajudar também na energia. Então a gente tirou o ventilador e aí já começou a Não dormir que eu bem. tenha um ventilador, viu, gente? Porque não cabe mais nada debaixo na cama box, mas isso é bom saber. Mas pensa o que você está guardando na cama box. Tem que ser coisas leves, porque Eu geralmente guardo muito cobertor, isso, que aquilo é tudo roupa de que é cama. da troca da estação, né? Vamos Exatamente, que é o pondo que a lá. gente costuma guardar, porque são coisas leves que precisa de circulação. Então a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente guarda em certos lugares. Então pensa aí Ótimo. no que é. E eu aplico tudo isso quando eu chego na casa da cliente, olha quanta coisa, quanta técnica, quanta metodologia eu aplico e ele nem sabe que tudo aquilo foi aplicado na casa Ótimo. dele. E aí, de repente, começa a surtir esses efeitos, né? Como os Dormir espelhos melhor. no lugar errado, a planta no lugar errado, sei lá, enfim, porque você tem todo o estudo, né? Onde dizem também, né? Eu não sei se isso é certo, que até a forma como a cama está no É, quarto, no, no- perto da janela, perto da tem que porta. estar de frente para a porta para você ver as pessoas. Isso, inclusive, na hora que eu vou Uhum. organizar, por exemplo, um home office. Geralmente a gente tem que ficar virado para a porta, porque a gente não pode ser pego de surpresa. Eu Quando sempre falo isso pra todo mundo, vai, isso é coisa. Eu falo, eu não gosto de nada atrás de mim. Eu falei, então eu Mas acho é, que é por isso. mas é isso, a gente como ser humano, a gente pode ser pego de surpresa nas É. costas. Então, quando a gente tá de frente para a porta, a gente não vai ser pego de surpresa.
surpresa, qualquer coisa. Então a gente Já sempre estamos tenta bem aqui, hein, proteger. José? Porque a porta tá pra lá, viu, gente? Ó, ele Estamos de tá, o frente. José tá trabalhando de costas pra porta. Olha, a gente já vai virar o José. Pronto, vamos virar de lado, José. Mas é porque ele assiste a gente de frente, mas é bem isso. E por quê? E como é que a gente pode fazer? De repente colocar um espelho para que ele reflita a porta e ele possa ver. Se eu colocar o espelhinho ali do lado do computador dele, ele vai ver se alguém entrar. E ele não vai ser pego Que de surpresa. Isso é legal. uma cura que a gente chama no Feng Shui. Olha que legal. E isso na cama, eu já tirando. Gente, a gente já passou do tempo aqui do podcast, tá? Mas a gente já tá tirando todas as dúvidas, que é dúvida sua Fazendo também. uma consultoria de organização da Consultoria, não é, casa. José? A gente já vai saber onde a gente vai colocar o nosso espelho aqui, né? Pelo estúdio. Mas a cama, então, ela tem que ter. Ela não tem que estar na. Não pode ter nada de eletrônico que puxe a sua energia. Que puxa O que eu já energia. encontrei debaixo de cama de cliente? Espada. Meu Deus. É uma arma. Vai ver que era porque o marido ou a mulher vai falar, deixa eu ficar esperto aqui, né? Por uma espada aqui embaixo. Sabe aquelas espadas japonesas que você usa de decoração? Sim. Tava guardada debaixo da cama. O que é? É uma arma branca, mas que puxa muita energia. Puxa. Então, assim, o que você tem que guardar? Coisas que são leves. Roupas, coisas que você tem. E tem que estar sempre tirando as coisas para fluir a energia na cama. Porque o certo é que a cama não tenha, né? Mas hoje em dia é muito difícil não ter cama box. Circule a energia da cama para você dormir melhor. O certo é não ter eletrônicos na cama, mas isso é polêmico, então, no quarto, né? Mas é polêmico, vamos deixar isso para Eu não depois. tenho, eu consegui, eu falei assim, o duro é que aí a gente leva o celular, né? Eu não consegui muito, mas pelo menos televisão eu não tenho. Então, isso é uma prática também de não ter. Eu, por exemplo, tenho televisão no quarto, mas porque por motivos de trabalho, essas coisas todas. Mas é muito importante que a gente também conheça o que dá para fazer, o que não dá, claro. o que é teoria, o que é prática, o que funciona, o que não funciona. E quantas vezes a gente aplica algo e às vezes não dá certo. E tudo bem, as pessoas ficam naquela coisa, olha, não deu certo, vamos modificar, vamos ver se agora funciona. As pessoas vêm com aquela coisa que tem que sempre dar certo. Não, às vezes a gente faz alguma organização e a pessoa no dia a dia vê que não fluiu. A gente vai lá, refaz aquilo ali para ver como é que funciona. E é isso, super tranquilo e super funciona. Ótimo. E tem que querer também, né, Kalinka? Porque eu falo assim, eu venho de uma família. Meu pai gosta mais da organização. A minha mãe, ela fala que ela se acha na bagunça dela. Ela fala, minha bagunça é organizada. Desculpa de bagunceiro. Só que aí toda vez, eu lembro quando eu saí de casa, né, com 20 anos, que eu me casei, e aí a minha mãe falava assim, eu não gosto que mexe, mas quando você mexe, também fica tão organizadinho, né? Então ela sabe que ficava bom, Mas né? é Porque eu gostoso. sempre gostei de organizar. Então, pegava a Você tem cômoda uma da minha personal mãe. organizer aí dentro, né? Aí eu ficava ali, arrumava, deixava os perfumes tudo de um jeitinho. Ela falava, fica tão bonitinho, só que não dava 2 dias, minha mãe desarrumava tudo. Então, Porque pra ela não funcionava. exatamente. Aí é onde você começa a entender. Tem que ser também, tem que ter um querer da pessoa primeiro, Sim. né? Porque é muito importante, porque eu já vi também muitos casais brigarem, porque depois que a pessoa foi lá, arrumou, e aí a pessoa fala, poxa, tirou não sei o que. Então tem que ter um profissional. A gente está trazendo aqui a Kalinka, que ela tem todo um trabalho, então tem que ter também um profissional que trabalhe com a família. Sim, a família, é importante pensar, não é só uma pessoa que eu tô organizando, Porque é pro o marido tem um jeito de organizar as coisas dele, a esposa outra. A criança, a gente sabe que é muito ali, a gente vai adequando, mas também tem, dependendo da idade, né, o jeitinho de cada um. Temos crianças mais agitadas, crianças que algumas são mais organizadas, outras não. Então você tem que aprender a lidar com cada um, né? E aí você saber da realidade e falar, não, eu quero porque vai facilitar, ver os benefícios e vambora. E aí é trazer a Kalinka pra sua vida. E se você também tem a empresa pra tudo. Hashtag Kalinka Organiza Minha Vida é a minha hashtag. Pronto. Então pronto, ficou aí, ó. Hashtag Kalinka Organiza Minha Vida. Organiza, já coloca aí e já chama pra ela organizar a tua vida. Tem uma coisa que a gente tá finalizando, na verdade a gente já finalizou aqui, mas é porque é muito importante a gente trazer para depois os conteúdos, os cortes e tudo mais. Digital, organização digital hoje, essa coisa do e-mail que vem a caixa lotada, a gente hoje ficou muito mandando, tanto é que tudo vem pro e-mail, né? Faz um curso, você se inscreve e vai pro e-mail. Tudo que a gente faz hoje e o principal, às vezes, você não acha. Eu, por exemplo, às vezes tenho que pagar um boleto que tá lá, que alguém me mandou por e-mail, vou eu caçar tudo, porque eu realmente não sou organizada digitalmente. Fiquei só na casa lá. E como que é isso para você? Tem que ter um tempo, é todo dia, é parar um dia da semana para organizar, é realmente bloquear contatos? A organização digital, quando a gente fala, tem muita gente que pensa só nas fotos, né? Nos arquivos, mas organização de e-mail, como você usa o celular também é organização digital, porque às vezes a gente tem o quê? Muitos aplicativos que você não está usando que estão ocupando espaços no seu celular. Então, quando você fala de e-mail, é assim, você usa e-mail, qual e-mail? Tem gente que tem 365 e-mails.
Qual é o que você usa? Tem gente que cria um só para poder mandar essas coisas que você vai se inscrevendo. Existe hoje ferramentas digitais que você consegue instalar no seu e-mail para você parar de seguir algumas, para você filtrar. Se você recebe e-mails com frequência, você precisa processar os e-mails com frequência. Então, se você recebe e-mail, todo dia você tem que abrir o e-mail e ver. Se você trabalha com e-mail, você precisa ver todos os dias. Eu tenho uma técnica que eu chamo de inbox zero. Sabe o que é inbox zero? Não. É não ter nenhum e-mail na sua caixa de Ai, meu entrada. Deus. Que é o sonho, Você vê que eu nem sei, né? Porque tem tanto e-mail. porque é o sonho. O e-mail, ele é uma ferramenta de comunicação. Ele não é uma ferramenta de armazenamento. A gente usa para armazenar as coisas, não é? Sim, A gente com coloca lá as certeza. pastinhas e vai enfiando até a vida inteira. O correto, a gente vai falar do correto e como hoje a gente trabalha com isso, tá? O correto seria receber um e-mail. Não, é você processar o seu e-mail. Então, você teria que passar assim, olha, não me interessa, jogou na lixeira. Tenho que responder. Demora 2 minutos? Respondo. Não demora? Vou colocar numa pastinha para responder, porque eu preciso procurar alguma coisa para responder esse e-mail. E é assim, processar o e-mail é isso. É você fazer uma coisa de cada vez. Só que a gente não faz isso. A gente vai deixando, vai vendo. E deixar inbox zero, porque a gente sempre vai saber se tem mensagem nova. Então, isso é o mais importante. Então, sempre tem. Existe esse processo dos e-mails, só que a gente usa para armazenar. A gente usa arquivos grandes, coloca fotos. O certo é a gente salvar aquilo que a gente quer salvar no nosso Drive, na nossa nuvem, numa pastinha organizada, onde, se eu precisar daquela informação, eu encontro. E não deixar ela no e-mail. O e-mail é assim como o WhatsApp. O WhatsApp também é uma ferramenta de comunicação e o certo seria não usá-lo para armazenar as coisas. Mas as pessoas salvam fotos, deixam tudo lá e depois falam, tá Depois cheio meu perde ainda. celular, tá isso. O certo é, chegou algum arquivo no WhatsApp que te interessa, pega, salva no seu Drive, na sua nuvem. Porque se precisar, você vai ter acesso a qualquer lugar. Não deleta. E tira do WhatsApp, por exemplo, o download automático. Que toda vez que você abre uma foto de bom dia, boa tarde, boa noite, vai salvando no seu rolo de câmera. Aí depois você vai olhar seu rolo de câmera, tá cheio de fotinhos. Então, esses são os princípios básicos. Deixar o seu e-mail organizado e processá-lo. Uma outra área que também eu adoro organizar é a área de trabalho, que tem aquele monte de coisa. Eu não vi a do José se tá bonito Ai, ou meu não. Deus, hein, José? Mas depois a gente vai supervisionar. Ele fez assim, ó, gente. Corta aí pra mim agora que você não vai cortar a câmera. Corta a câmera aí pra mim. Aí, tá vendo? Não organizou nem a câmera. Fez assim, como é que é, José, que você fez? Tá assim, ó. Filezinho, ó. Tá filé. Tá ok. A área de trabalho que é o quê? É como se fosse a sua mesa de trabalho no físico, é no digital. Então, você tem muita coisa que você não vai se encontrar. Então, ter ali os espaços, terminou de usar. Geralmente, o que você tem na sua mesa de trabalho? Não Que você vale tá organizar usando. agora, hein, José? Que eu tô vendo que você tá organizado. Já que tá daqui- organizando ali. É. É você ter a sua mesa de trabalho, aquilo que você tá usando. Eu tô mexendo nesse Ótimo. arquivo, tal. Terminou? Salva onde ele tem que ficar, para que você localize com facilidade. Então, quando a gente fala de organização de digital, é e-mails, é como a gente lida com todos esses aplicativos, é você usar o Trello, o Notion, é você ter seus processos categorizados. Se você resolveu fazer seu checklist no digital, eu vou colocar no Evernote, vou fazer um checklist no Word, é como você se organiza. Então, a organização digital hoje é fundamental. Poucas pessoas sabem da existência, né, dessa categoria hoje no digital, porque poucas profissionais exercem essa organização, mas ela vai ser um crescimento enorme, porque hoje a gente tem que lidar com muita informação. A gente recebe informação do WhatsApp, recebe a informação do e-mail, aí chega a mensagem, aí chega isso. Como é que você está lidando com essas informações? E como é que é seu trabalho pra gente? Claro, a gente encerrar nosso podcast, você falando dos teus trabalhos, como te procurar, tudo. Mas como que funciona esse seu trabalho hoje, além da casa? Então, no digital, você é essa pessoa. Eu também posso fazer uma contratação para que você Sim. faça isso por mim? Hoje eu faço consultorias de organização digital, que é o que eu chamo, né? Eu consigo remotamente acessar, às vezes, seu computador para você poder organizar. Às vezes você tem arquivo na nuvem, eu consigo organizar ele. Então, assim, é um trabalho um pouco mais extenso que uma casa. Que Ele é bem legal. mais prático, ele é bem preciso, porque eu tenho ali informações muito importantes para você, que eu tenho que tomar um super cuidado para não deletar nada que não seja, né, diferente da casa, que às vezes você jogou, pega de volta. Não, no digital isso é muito importante. Então eu faço todo esse trabalho e assim, eu tenho categorias. Tem gente que faz organização de fotos, tem gente que faz organização de arquivos, tem gente que eu tenho uma masterclass sobre como começar na organização digital, que eu falo sobre esses princípios básicos do e-mail, da caixa de entrada, tudo que já dá, você já começa a entender o que é organização digital. Aí você vê, agora eu já sei o que é. Agora eu posso fazer uma mentoria, uma consultoria com a Kalinka para ajudar ela nessa organização. Ótimo. Acho que até eu vou fazer esse curso, gente, porque eu gosto tanto que eu vou fazer como hobby.
Porque é tão gostoso, né? A gente Não, e você vai ver que depois que faz você e... aprendeu o que é organização digital e que começar a criar seus processos digitais, assim como no físico, você vai ver que as coisas vão fluir mais rápido, né? Ótimo. Hoje, rapidamente, eu encontro os arquivos, eu vou passando as coisas, isso é muito legal e muito interessante, que as pessoas falam assim, nossa, mas você tem tudo... Você pergunta qualquer coisa, há 10 anos atrás, vou lá, pego a foto, mano. Ah, eu preciso... Rapidamente, você consegue encontrar tudo o que você precisa. Ótimo. Eu já tenho, vou com o seu contato aqui para várias pessoas já que eu já marquei aqui para indicar. Já manda em direto, olha, quer organizar sua vida digital? É, O que é mas é muito muito bom, importante. a gente fala aqui brincando, mas é a realidade. Hoje as pessoas estão trabalhando muito, as pessoas estão, como a gente disse aqui, volta lá, né, o podcast para você entender também que é preciso dizer não, é preciso você priorizar a sua vida, mas ainda tem pessoas que não estão nessa fase e estão perdidas mesmo. Então, às vezes precisa fazer um trabalho e acaba cobrindo um para fazer outro. E aí quando vê se perde, e aí Aí tem você vira aquela aquilo. bola de neve que você não sabe nem por onde começar a se organizar. Exatamente. E você começa a perder, porque daí você, se você está numa empresa, a empresa começa a te cobrar, porque você não sabe onde tem as suas coisas e tem a sua vida pessoal E também. hoje, se você for num psicólogo, tanto a depressão como a ansiedade, eles vão recomendar como primeira coisa, organizar. Olha só. A depressão, porque você está vivendo muito do passado, às vezes tem que se desfazer de coisas que estão te trazendo essa angústia e tal. E o futuro, a ansiedade é a previsibilidade. A gente querer antecipar as coisas quando a gente tem que curtir o momento atual, aquele momento, viver aquele momento atual. Então, a organização, ela se encaixa em várias, como, vamos dizer, um remédio para muitas coisas na vida. Uhum. E depois que eu entendi isso, aí me deu mais sentido quando você fala de faz por amor, eu faço por amor. Eu amo organizar, não só a minha vida, mas a vida dos outros, ensinar as pessoas a se organizarem. Hoje é um propósito para mim porque isso mexe comigo, porque não é só o espaço que eu estou organizando. Eu estou organizando uma vida, uma pessoa e os Sim, sentimentos dela. exatamente. Você até se Ah, emociona, eu né? fico arrepiada, gente. É, porque isso é maravilhoso, é você entender que tirar um tempo um pouquinho maior para organizar aquilo que você não vai ter tanto problema lá na frente. É. Não vai ter que refazer, não vai ter que, às vezes, se corroer ali, porque tem pessoas que se culpam, se corroem, perdem tempo, perdem oportunidades, tanta Oportunidades, coisa hein? na vida. Que se você está preparado para as coisas quando acontecerem, rapidamente você vai aproveitar cada oportunidade, você vai conseguir ver, né? Tem uma fala que eu falo durante as minhas palestras que é assim: pare de correr e comece a andar. O que é o começar a andar? É você começar a observar ao seu redor para você conseguir encontrar as oportunidades. A gente anda tanto na correria que a gente está perdendo oportunidades, perdendo momentos, querendo chegar lá na frente, que isso é aquela coisa da ansiedade. Eu quero conquistar. Aproveita o momento, aproveita o processo, curte o processo que você vai chegar no sucesso. Ótimo. Eu acredito que a gente não falou tudo, porque tem muita coisa, gente, para organizar aqui, mas eu quero te convidar para você voltar. Ah, claro, vai ser um prazer estar Volte, com porque a você. gente sempre tem aqui, assim, a necessidade de trazer O pessoal podcasts podia como colocar aqui esse. embaixo que eles querem saber mais sobre organização, Ótimo, para a gente poder ver o que eles querem que a gente bata papo aqui. ótimo, O que gostei. vocês viram aqui? A gente deu uma pincelada em várias áreas, mas o que vocês querem ver com mais detalhes eu acho importante. Ótimo. E fica o convite para você voltar, para a gente vai organizar aqui um novo podcast e que a gente faça outros trabalhos juntos aqui, porque tem muita gente que precisa saber disso. Foi como você falou, parece comum, mas muita gente ainda não sabe como se organizar e acaba se prejudicando na vida em todos os sentidos, porque isso vai reverberando e aí vem problema de saúde, vem ansiedade, vem muitas coisas que não é só, claro, é o modo de dizer, mas parar um tempo e enxergar a vida como ela pode ser um pouquinho mais leve, de uma forma mais organizada, para que você tenha também condição de fazer aquilo que às vezes você não faz há muito tempo, que é a Sim, sua prioridade, mas você deixou deixou. de lado. Vamos parar de nos deixar de lado e colocar a gente como Ótimo. prioridade nessa vida, né? Ótimo. Muito obrigada, viu, pela tua Obrigada, sim. participação. A gente passou só um pouco, né, José? Só uns 20 minutos, mas, mas a gente quer trazer para vocês aqui um pouquinho mais da Kalinka, porque essa agenda dela, ela é bem organizada, então não tem agenda fácil aqui para trazê-la, não. Então, por isso que eu falei, já vou falar bastante com ela, para que ela volte depois e a gente conclua tudo que tem para concluir. Tem algo que você tem para falar? Ah, a gente nem mostrou, né? Tem livro, ela que é escritora Ó, também, tem tem, todos os seus projetos. Eu Fala o sou, que eu não co eu, s- deixei eu aí. sou coautora de 2 livros, o Personal Organizer Mudando Sua Vida e o Organize-se.
onde eu falo de organização de estudos e organização, ferramenta de organização, né? Certo. E eu tô em todas as redes sociais, Tá. tem meu blog. Procurou Kalinka Carvalho, vocês vão encontrar material. E não tem desculpa para não se organizar. Por quê? Tem vídeo, tem post para ler e também tem, se você não tá sem tempo, tem lá no Spotify o podcast para você ouvir dicas de organização rápidas, para você ouvir e colocar em prática. Então, não tem desculpa para não se organizar. Ótimo. E lembrando que Kalinka é com K, 2 Ks, né? Kalinka Carvalho. Então Isso você mesmo. colocou lá. O José já deixou pra gente aí o seu Ó lá. Insta. Kalinka Carvalho. Esse é Isso o aí. Instagram dela. Vai lá no Instagram e aí pergunta lá no DM, ela ou a equipe. Quem for te responder vai te mostrar todo o trabalho que ela realiza, porque não é pouco não, viu? Tem muita coisa que Já essa mulher aproveita e faz. deixa lá suas dúvidas. Eu queria aprender a organizar tal, que eu tenho bastante conteúdo. São 15 anos aí de Pois conteúdo é. em organização. Ótimo. Muito obrigada, viu, mais uma Obrigada a você. vez. E quero te agradecer. Obrigada, José. Vamos ser mais organizados, né, José, agora? Vamos organizar mais aqui também nas nossas gravações. E quero agradecer você que esteve com a gente até esse tempo aqui no nosso novo episódio. Corre lá para assistir os demais e corre para frente também, porque às vezes a gente não sabe qual o momento que você está nesse vídeo, né? Você pode assistir os anteriores, os que vêm depois. Então, que a gente possa se organizar melhor para que a gente organize a nossa vida e a gente tenha saúde, que é isso que a gente está precisando nesse tempo, gravando aqui em 2025. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas a gente está precisando muito. Então, é só você entrar em contato lá com a nossa convidada e que você espalhe esse conteúdo para muita gente, viu? Não fique só para você, não. Vamos organizar o mundo. Tchau, tchau. Tchau.